A Petrobras está sempre no centro das atenções. Nesta quinta-feira, o ex-presidente Aldemir Bendini foi preso. Na semana passada, o assunto eram os preços, que subiram pelo imposto e depois porque a companhia reajustou, como tem feito com muita frequência, para cima ou para baixo. Ontem foi anunciada uma operação de vendas de papéis no mercado financeiro interno. Desde que assumiu a companhia, Pedro Parente tem falado na venda de ativos para reduzir a dívida, mas enfrenta vários obstáculos nessas vendas. O que realmente a empresa conseguirá vender? Como está a dívida? E os planos para a empresa? Muitos assuntos com o presidente da Petrobras, Pedro Parente. O ex-presidente Aldemir Bendini está preso. O que o senhor fala sobre isso? Olha, Miriam, é um tema extremamente complexo, um tema delicado e realmente, como foram coisas que aconteceram antes da minha chegada na empresa, eu prefiro não comentar. Te surpreendeu? Olha, saíram coisas anteriormente a respeito desse assunto e me parece que digamos assim, a sequência de investigações que estavam sendo realizadas. Mas mais do que isso eu não sei nada e realmente prefiro ficar sem comentar, porque, como disse, coisas que aconteceram antes da minha chegada na empresa. O desconforto da população brasileira, dos contribuintes, dos acionistas, né? A Petrobras tem muito acionista, pequeno acionista, é o fato de que o caso do ex-presidente Aldemir Bendini aconteceu quando a Lava Jato já estava bem adiantada, em estágio avançado, como disseram os procuradores. Aí ele foi lá para supostamente organizar a empresa depois do choque da Lava Jato. E mesmo assim essas coisas apareceram. Que conforto pode ser dado pelo atual presidente da Petrobras aos acionistas, contribuintes, aos brasileiros em geral, sobre a situação atual da Petrobras? Esse tipo de coisa pode estar acontecendo em alguma área da empresa? Olha, Miriam, o que é importante notar, em primeiro lugar, sobre o ponto de vista da operação da empresa, desde o início de junho do ano passado, nós temos trabalhado para ter um programa estratégico que está em pleno cumprimento, que está realmente trazendo excelentes resultados, embora, como você tenha mencionado na abertura do programa, tem uma questão que ainda é muito importante, a gente não pode perder de vista, que é o tema da dívida. Mas você perguntou especificamente sobre os temas ligados aos controles da empresa. Exatamente. Quer dizer, o senhor chegou, adotou novos controles, e o que eu quero saber é se isso aí está funcionando, está sendo... Isso a gente pode dar uma palavra de conforto aos brasileiros de que essa coisa não vai continuar acontecendo a cada nova administração? Olha, é uma empresa, sob o ponto de vista de controles, de usar umas palavras aqui que infelizmente a gente é obrigado, de conformidade, de compliance, de integridade, completamente diferente da empresa que existia anteriormente. Por exemplo, não tem nenhum ocupante de um cargo, ou de direção, ou de conselho da empresa, ou mesmo gerentes executivos ou gerentes que possam ser nomeados sem que se faça aquilo que a gente chama uma verificação prévia da integridade desta pessoa, tá certo? Ele tem até um nomezinho em inglês, de novo, a gente é obrigado a usar, porque é assim que se chama na empresa, que é o background check de integridade. Então, quer dizer, vocês fazem uma espécie de teste de integridade Não, a vida pregressa da pessoa é toda avaliada. Isto aconteceu comigo. Por 2 vezes avaliaram a minha vida pregressa quando eu cheguei na Petrobras. E como eu cheguei para cumprir um mandato que já estava no seu meio, há cerca de 4 meses atrás, novamente eu fui nomeado pelo Conselho para um novo mandato e uma nova verificação foi feita. Mas nós não paramos aí. Nós fizemos uma série de providências. Por exemplo, antes a empresa era dividida nos chamados silos. O que são os silos, né? Várias empresas dentro de uma empresa só. E como se fossem compartimentos estanques, compartimentos, né? Não como se fossem, eram compartimentos estanques, porque eles tinham a sua seção de compras, o seu jurídico, a sua área de pessoal. E o mais grave disso tudo é que bastava uma decisão unilateral de um diretor para que uma determinada operação fosse realizada. Essas coisas todas acabaram. Em primeiro lugar, nós não podemos, não existe decisões na Petrobras que sejam tomadas por uma única pessoa. As decisões passam por comitês e até há um certo exagero, e eu tenho falado disso porque isso acaba levando a uma burocratização, uma demora no processo decisório, que a gente precisa agora, dado que nós temos um sistema que está implementado, trazer a coisa para um ponto, eu diria, que a gente possa ter
o controle funcionando plenamente e a operação da empresa no tempo que a gente precisa. Mas, como eu diria, é uma operação completamente diferente, uma empresa completamente diferente, com uma série de requisitos que foram implementados num processo, eu devo aqui reconhecer e registrar, liderado pelo nosso Conselho de Administração, mas que, claro, com todo o apoio da diretoria executiva, porque isto era importante fazer. Ótimo. Então, sob o ponto de vista do que era a empresa antes, do que é a empresa agora, nossos acionistas, os investidores, os brasileiros, eles podem ter certeza que é uma empresa completamente diferente. Agora, é necessário que se diga que tem coisas que nenhuma empresa consegue pegar, porque as empresas não têm à sua disposição os mecanismos de investigação que são próprios de autoridades judiciárias, como, por exemplo, a Polícia Federal, né, os procuradores. Então, essas coisas, elas só são detectáveis a partir de escutas, que obviamente têm que ser autorizadas, tá certo? Não pode ser escutas ilegais. Mas, sob o ponto de vista da organização da empresa e das medidas preventivas que são possíveis tomar, eu posso dizer que tomamos muitas medidas, é uma empresa completamente diferente. O seu mandato vai até abril de 2019. Isso. E o presidente que o nomeou, na semana que vem, vai enfrentar uma discussão no Congresso sobre se aceita ou não a denúncia feita pelo Procurador da República de corrupção passiva. O senhor permanece em qualquer que seja o cenário? Olha, eu acho que não tem, eu não me lembro pelo menos de um presidente da Petrobras que teve concedida a autonomia que o presidente Temer me concedeu. E essa autonomia se reflete em algumas questões, mas uma delas é particularmente importante, que é a não indicação política para posições na Petrobras, seja para o seu conselho, seja para a sua diretoria. As escolhas foram suas? Ou eu fiz as escolhas, ou eu mantive por minha própria decisão, por meu próprio critério, as escolhas que haviam sido feitas anteriormente e que não tem nada a ver, foram todos mudadas. A diretoria é uma diretoria completamente nova, portanto, não temos aí nenhum remanescente relacionado na diretoria, relacionado ao que aconteceu. Mas é decisão minha, realmente a minha equipe é decisão minha, eu não tenho qualquer indicação política. Está dizendo aqui, os que o senhor manteve, os que o senhor nomeou, foram suas indicações, não indicações de partido nenhum. Exatamente isso. Então, Miriam, para ser bastante objetivo em relação à sua pergunta, enquanto existirem as condições para fazer o trabalho que a gente precisa continuar fazendo na Petrobras, certo? Eu permaneço porque eu vejo que eu tenho uma missão. Foi assim que eu encarei. Eu estava bem antes da Petrobras, eu estava com uma vida no setor privado muito bem organizada e aceitei essa posição com muita honra, porque esta é uma missão que vale a pena cumprir, que é contribuir para recuperar a Petrobras. Enquanto as condições estiverem lá, eu estarei lá. Um dos sinais que o senhor tem tido autonomia é a política de preços, né? Sem interferência do governo, a empresa sobe o preço ou desce o preço de forma muito frequente, até causou perplexidade no começo, depois a gente se acostumou com o preço de combustível que sobe e desce. Só que, na sua avaliação, você acha que está claro para as pessoas qual é a lógica dessa elevação e da queda? Porque às vezes fica muito confuso, cai numa semana, sobe na outra semana, sem ter havido nenhum fator que explique isso. Aparentemente não ter havido nenhum fator, né, Miriam? Porque eu até te agradeço que me dá a oportunidade de uma vez mais esclarecer esse tema. O petróleo e os seus derivados são aquilo que se chamam commodities. O que é commodity? Commodity é um produto que é padrão, tá certo, no mundo inteiro, que tem uma comercialização no mundo todo e é produzido em volumes tais que existe quase que um funcionamento quase que perfeito da lei da oferta e da procura, tá certo? Portanto, não é possível manipular o preço dessas commodities, tá certo? Porque o mercado é muito grande. Muitos agentes comprando, muitos agentes vendendo, e, portanto, como as demais commodities, a gente nota que soja sobe todo dia, desce todo dia, trigo sobe todo dia, desce todo dia. Quando o trigo sobe muito, afeta o preço do pãozinho na padaria, tá certo? Então, por que? A pergunta eu acho que tem que ser feita é por que o petróleo era diferente?
O problema não está no que estamos fazendo agora, o problema estava no que acontecia anteriormente, porque o preço do petróleo que nos mercados se move não é diariamente, é no minuto, tá certo? Por que que eles ficavam estabilizados por tanto tempo? Isso trazia para a companhia questões importantes de volatilidade, de lidar com riscos e tudo mais. Então, o fato de que hoje os preços Você segue mercado internacional? A gente segue, lembra que a gente está no Brasil e, portanto, duas são as variáveis relevantes, né? Que é o preço ou do petróleo ou dos derivados no mercado internacional e a taxa de câmbio. E elas flutuam livremente, tá certo? Então, nós temos que reagir a isso. Nós não somos formadores de preço. A Petrobras não define preço. A Petrobras toma preços que vêm da definição de um mercado que funciona dessa maneira. Mas eu já te ouvi dizer que a Petrobras não pode subir muito o preço, porque senão ela perde para os concorrentes. Que concorrentes? A empresa é praticamente monopolista no Brasil. Era, Miriam. Esse é um fato positivo para o país. Qual o percentual na venda? Por exemplo, no refino vocês têm tudo. Na venda não na venda da BR, mas na venda para as distribuidoras. Olha, Miriam... Que opção tem a distribuidora, isto foi além da Petrobras? Importação. Olha, isso foi uma mudança qualitativa das mais importantes neste mercado. Mas chega a ser quanto? A importação por terceiros, não para a Petrobras, fora da Petrobras? No diesel, certamente em torno dos 25% e da gasolina acima dos 20%. Não é pequeno. Lembrando que, como você mencionou, a gente tem o monopólio em termos práticos do refino, mas não em termos legais. Qualquer um que quiser montar uma refinaria no Brasil pode montar. Mas ninguém vai ser maluco? No comments. Mas o fato é que o que a gente observa é que realmente, dado este monopólio virtual da Petrobras, a gente não ter todo o petróleo para processar gera uma subutilização da nossa capacidade instalada de refino, que acaba aumentando o custo unitário. Para nós isso é uma questão importante. Mas o que eu quero chamar a atenção, não que, obviamente, sob o ponto de vista da empresa, a importação é boa, sob o ponto de vista do país, há sim concorrência. Há sim, e nós estamos, na nossa definição de preços, olhando um olho na concorrência e um outro na margem, como toda empresa, pelo menos as que não são monopolistas, agem, né? Então, eu acho isso positivo para o país e eu acho que é natural que a gente opere dessa forma. E a gente, dentro das premissas que a gente colocou no nosso plano, que é nunca vamos praticar preços abaixo da paridade internacional, nós podemos sempre levar em conta também esse volume de importações. Tá bom. Eu vou fazer um pequeno intervalo, eu volto daqui a pouco conversando hoje com Pedro Parente, presidente da Petrobras. O entrevistado de hoje é Pedro Parente, presidente da Petrobras. Seu plano era de vender ativos, né? Vender vários ativos, ainda vender ativos para reduzir a dívida, e acontece que tem muitos obstáculos. Nós estamos vendo o que é possível vender. Bom, nós, na realidade, tivemos obstáculos, né, Miriam? Final Foram do ano superados? Final do ano passado, não todos, mas, enfim, explico em detalhes. Final do ano passado, fomos obrigados a interromper um programa por conta de discussões que estávamos fazendo com o Tribunal de Contas da União. O tribunal entendia a lógica do nosso programa, mas também registrava que, como somos uma empresa controlada pelo governo, né, quer dizer, empresa de controle estatal, havia certos princípios que eles entendiam que nós não estávamos seguindo, em especial o princípio da publicidade. O que quer dizer isso? A gente tem que dar ampla publicidade àquilo que a gente faz. E nos nossos programas de parcerias e desinvestimentos, a gente, no início, não dava ampla divulgação, mas escolhia um amplo leque de interessados, e isso sempre assegurou a competitividade do processo. Eu entendi que vocês mudaram, se adaptaram às regras que o TCU pediu. Isso. E agora... Agora estamos em pleno processo de implementação
parcerias e desinvestimentos. Já anunciamos algumas, por exemplo, campos no Amazonas, e outras se sucederão. E nós estamos com canais, vamos chamar assim, paralelos, nós estamos com linhas paralelas de ação. Como é que vai ser a operação com os chineses no Comperj, que é o complexo petroquímico do Rio de Janeiro? Nós fizemos, no contexto das parcerias, há uma parceria que se chama parceria estratégica, porque parcerias para a Petrobras, especialmente na parte de exploração e produção de petróleo, elas têm tido um enorme benefício para a empresa, e nós queremos trazer os benefícios que nós temos nas parcerias, na área de exploração e produção, para a área de refino também. Agora, a parceria estratégica vai além desses benefícios, porque ela tem que trazer vantagens para outros ativos da empresa e não apenas para aqueles em discussão. Nós assinamos recentemente, eu estive na China assinando um memorando de entendimentos com a CNPC, que é a maior empresa chinesa, e esses empreendimentos, esse memorando de entendimentos, ele de fato prevê que essa parceria ela vai abranger todos os elos de produção do petróleo, né? desde a parte de exploração e produção, refino. Nós, portanto, estamos avaliando com os chineses, o memorando é uma etapa inicial, seguem-se outras etapas, e nós esperamos, de fato, que a gente possa ter, aí, até dada esta característica estratégica dessa parceria, coisas bastante importantes para anunciar assim que a gente puder falar mais sobre o assunto. Tá bom, quando puder, então volta para aqui para contar como é que vai ser a relação com os chineses aqui no Comperj, que é um empreendimento que começou pequeno, de repente ele ficou enorme e acabou parando e dando muito prejuízo à empresa. Agora, uma outra questão, BR Distribuidora ia abrir o capital, depois não ia abrir o capital, depois vai abrir o capital. Não é isso? Agora vai abrir o capital mesmo. Aí, bom, quando é que vai ser? Dependendo das condições de mercado, o que a gente observa é que o mercado de IPO, ou seja, de abertura de capital de empresas no Brasil, ele está bom, ele está até, eu diria assim, pode-se usar a palavra um pouco aquecido, não no sentido negativo dessa palavra, e nós achamos, e depois de muita avaliação e muita discussão com os nossos assessores financeiros, que de fato aquilo que traz mais valor para a empresa e, portanto, para os seus acionistas, não seria mais a venda de parte da empresa num bloco, e sim a abertura do seu capital. E é isso que estamos trabalhando com muita velocidade. Não temos prazos ainda para anunciar, porque você sabe que é uma série de medidas preliminares, mas queremos fazer o mais rapidamente possível. O Jornal Estado de São Paulo traz a informação nessa quinta-feira que, além de abrir o capital, vai vender também um bloco de ação, é isso? Não. Da BR Distribuidora? Não. Na realidade, o que na entrevista para o Estadão eu explicava é que há um certo range definido pela decisão do Conselho de Administração, que é, como vamos para o novo mercado, há um mínimo, 25%. Como não queremos vender o controle, há um máximo, que digamos 49%, para não vender controle, para ficar com 51%. Na prática é 50% mais uma ação, mas nós temos um range de 25% a 49%. Em que ponto estaremos? Vai depender das condições de mercado, e esse percentual vai depender das avaliações que serão feitas mais proximamente ao lançamento. A Petrobras tem feito lançamentos no mercado internacional, captação, e com preços até abaixo, né? Parecido com o que conseguia na época que tinha grau de investimento, que é surpreendente para a crise que o Brasil vive. Mas vocês vão fazer também uma operação de venda de papéis no mercado interno. Isso. Como é que vai ser isso? Bom, Miriam, aqui não é muito mais caro do que lá fora? Veja, primeiro, em relação às emissões externas, você sabe que, eu não sei o valor de hoje, mas o valor de 2 dias atrás do nosso papel de 5 anos no mercado internacional, ele está pagando aos investidores um juros menor do que pagamos na emissão, que foi abaixo da última emissão, quando éramos investment grade. Portanto, no meu modo de ver, um claríssimo reconhecimento do mercado ao trabalho que está sendo realizado na empresa. Isso de modo nenhum significa que a gente pode relaxar, porque a dívida continua muito grande, tá certo? Mas é um reconhecimento de que temos um plano e estamos seguindo esse plano com bastante determinação e bastante foco. Agora,
O fato é que antes estavam fechadas para a Petrobras certas alternativas de colocação de dívida, né, de utilizar o maior leque possível de instrumentos de dívida, que era o mercado doméstico, né? Houve um determinado momento que a gente só conseguia recursos, né, com instituições de governos, enfim, como foi muito importante o recurso chinês num determinado momento. Depois abriu-se o mercado internacional e agora temos sido procurados por bancos para dizer, olha, o mercado doméstico também está interessado em papéis da Petrobras. Então, no fundo, o que a gente observa é que isto, de novo, é um sinal do reconhecimento do trabalho feito, porque hoje temos à nossa disposição todos os instrumentos de dívida que uma empresa saudável tem à sua disposição. Presidente, outro dia eu fui à Petrobras, e o senhor não estava lá. Eu falei com o Ivan Monteiro, diretor financeiro, e o que ele disse é que a empresa Petrobras vai dar ainda muita alegria ao povo brasileiro. O programa está acabando, eu queria perguntar se o senhor subscreve essa frase, também acha que a Petrobras vai voltar a dar alegria ao povo brasileiro? Sem dúvida nenhuma. Não tem nenhuma dúvida. Tomara que seja assim, né? Porque de sabores com a Petrobras tivemos muito nos últimos anos. Até a semana que vem.